Meus irmãos e irmãs, é uma alegria, uma emoção, um prazer retornar a esta casa que sempre foi minha casa e continua sendo a minha casa, né? Falo que de todos os lugares que pastoreei, Vila Isabel e agora Caxias, estou pastoreando a Central de Caxias, também uma igreja muito bonita, muito querida, uma igreja que cuida uns dos outros, que cuida de seus pastores. Todo dia alguém liga perguntando: como é que você está, pastor Ronan? Eu falo: estou bem, querido. Então, é a igreja que cuida. O ano passado, nós tivemos lá na igreja mais de 30 pessoas que faleceram com essa questão da Covid, né? Muitas pessoas que trabalham na área da saúde, e naquele princípio lá que ninguém tinha máscara para as pessoas, foi uma coisa muito ruim, né? Então, a nossa igreja sofreu muito, mas e as pessoas preocupadas com o pastor. E eu falei: não, estamos bem. E a gente também foi muito bem cuidado aqui nessa igreja. Me lembro, meu filho Danilo chegou aqui, tinha 1 ano de idade, a Anitta nasceu quando eu era pastor aqui. Eu recordo particularmente da irmã Marli Coelho, porque eu ia buscar as crianças da escola e a Marli: leva um presentinho. Aí sempre tinha um presentinho para os meninos, né? A gente sente muita saudade, porque mais do que a relação de pastor e igreja, a gente foi amigo, né? Muitas pessoas, depois de 16 anos aqui, pastor Alberto, me chamavam de Ronan, Ronan, e alguns se assustavam: mas não é Ronan, é pastor. Não, mas o pessoal sabe que eu sou pastor, né? Porque o discipulado, para mim, leva a esse tipo de relacionamento. Mas é um prazer, irmãos e irmãs, rever alguns rostos, sentir muita saudade de alguns que não estão aqui mais entre nós, né? A gente acompanhou, mas louvado seja o nome do Senhor. Hoje eu queria convidar você para ler. A Rosete está ali comigo, né? Obrigado, Rosete. Ela falou do Betinho, mas Deus me deu o meu quinhão ali também, meu tesouro, né? Como diz Provérbios, quem encontra uma boa esposa encontra o favor do Senhor, né? E Deus foi generoso ao me dar Rosete. Ela também, ela fala que eu sou uma bênção na vida dela, né? Mas Deus é bom para ela também, né? E Danilo hoje tem 26 anos, está terminando o curso de administração lá no FRJ, né? Ficou ontem até tarde lá jogando lá, e hoje não acordou para vir aqui com a gente, né? E a Anitta ficou em casa tomando conta do Otelo, o cachorrinho que é a paixão da família lá, não sei quantos viram aí, que o bichinho é levado. Mas queria convidar você então para abrir a Bíblia, lá em 1 Timóteo, no capítulo 5, dos versículos 3 até o 16. Então, é 1 Timóteo 5, do 3 até o 16. Eu peço que, na medida que você encontre, se coloque em pé, em reverência, mas também em prontidão, né, para ouvir a palavra do Senhor. Antes de ler aqui, quero agradecer a Gabriela, o Betinho, né, pelo gentil convite, pastor Alberto, pastor Edmar, querido ali, desde os tempos de Queimados, né, pastor Edmar? E pastor Alexandre também, que eu vi aqui de relance, né? Muito obrigado aí pela alegria desse convite. Então, 1 Timóteo 5, de 3 a 16. Paulo escrevendo para o jovem pastor Timóteo, que nesse momento pastoreava a igreja de Éfeso, aquela que lá no Apocalipse, algum tempo depois, Jesus vai falar assim: tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor, né? Se tornou uma igreja, digamos, mecânica, ritualista. Mas aqui diz assim: honra as viúvas, verdadeiramente viúvas, mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que esses aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar a seus progenitores, pois isso é aceitável diante de Deus. Aquela, porém, que é verdadeiramente viúva e não tem amparo, espera em Deus e persevera em súplicas e orações noite e dia. Entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. Prescreve, pois, essas coisas para que sejam irrepreensíveis. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. Não seja inscrita, senão viúva, que conte ao menos 60 anos de idade, tenha sido esposa de um só marido, seja recomendada pelo testemunho de boas obras, tenha criado filhos, exercitado hospitalidade, lavado os pés aos santos, socorrido atribulados,
se viveu na prática zelosa de toda boa obra. Mas rejeita as viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se, tornando-se condenáveis por anularem o seu primeiro compromisso. Além do mais, aprendem também a viver ociosas, andando de casa em casa, e não somente ociosas, mas ainda tagarelas e intrigantes, falando que não devem. Quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa, e não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência, pois, com efeito, já algumas se desviaram seguindo a Satanás. Se alguma crente tem viúvas em sua família, socorra-as e não fique sobrecarregada a igreja, para que esta possa socorrer as que são verdadeiramente viúvas. Amém. Poderia sentar, irmãos e irmãs. Eu não quero falar das viúvas, até porque essa orientação que Paulo dá foi num tempo muito diferente do nosso, né? Uma cultura bem diferente da nossa cultura. Mas Paulo aqui fala de 3 tipos de viúvas. Aquelas viúvas que não tinham ninguém, que precisavam ser sustentadas, amparadas pela comunidade, pela igreja. Algumas viúvas que tinham familiares, e Paulo diz aqui que essas que tinham familiares, as famílias deveriam aprender a exercer piedade para com a sua própria casa e a recompensar aos seus progenitores, né? A sustentar essas viúvas, serem sustentadas pelos filhos, pela família. E há um outro tipo de viúvas aqui que ele fala que são as mais novas e que deveriam casar, né? Deveriam casar porque, digamos assim, para fazer parte de uma família. Mas eu queria reler o versículo de número 8. Olha o que está escrito aí. Se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. O que está escrito aqui? É que o primeiro lugar onde a nossa experiência com Deus, a nossa experiência de fé, de conversão, né, de paixão pelo reino, de fruto do Espírito, lá em Gálatas vai dizer alegria, bondade, né, amor, tolerância, respeito, domínio próprio. O primeiro lugar onde a nossa fé tem que se manifestar é na nossa casa, é na nossa família. Ali é o lugar mais importante, até porque a gente fala que a família é a base da sociedade. Não apenas na igreja, a igreja é um outro lugar, mas é dentro da casa da gente. E Paulo diz aqui, né, que o primeiro lugar onde a nossa experiência com Deus se manifesta, precisa se manifestar, é dentro da nossa família. Quando, escrevendo a Tito, ele vai falar sobre os bispos e diáconos, ele fala, olha, aquele que não cuida da sua casa, da sua família, ele não serve para ser líder, para ser pastor, para ser bispo da igreja. Eu preciso cuidar da casa, né? E a palavra aqui, no versículo 8, é, se alguém não tem cuidado dos seus. A gente tem dito, eu tenho dito, que amar é cuidar. Amar é muito mais do que um sentimento. Amar é estar ali junto e aplicar todo o evangelho nas nossas relações interpessoais. Mas eu não quero falar da igreja, eu não quero falar do ambiente do trabalho, eu não quero falar das amizades, eu quero falar da família. Todo o poder do Espírito Santo de Deus, alguns até mais pentecostais falam muito do batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo não é algo que deva se manifestar só na hora do culto, do louvor, e que as pessoas então erguem as suas mãos e glorificam o nome do Senhor. O batismo com o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo, a santidade da vida do crente, tem que estar dentro da sua relação conjugal. Tem que estar dentro da sua relação com seus filhos. Paulo, escrevendo lá um dos textos, diz assim, que Deus deu a mãe do Tiago a missão de ser mãe, que Deus tinha dado como é que é o nome dela? Esqueci aqui agora, rapaz, estava com o nome aqui na cabeça, esqueci, né? A mãe do Timóteo, Lídia, né? Tinha dado a ela a missão de ser mãe, significando que a gente tem uma missão para fora, para o mundo, de testemunho, de ir por todo mundo e fazer discípulo,
mas que a gente também tem uma missão dentro da nossa casa. E eu queria recorrer ao texto que foi lido aqui no início desse culto, lá em Gênesis capítulo 2, quando diz assim, que Deus viu o homem e viu que ele estava só. E então Deus decide criar a mulher. Repare que não foi um improviso, porque o plano de Deus, segundo Efésios capítulo 1, é um plano eterno, um plano que existiu antes de Deus criar quem quer que seja, o quer que seja. E diz lá então que a mulher foi criada para que pudesse, junto do homem, superar a solidão. É um texto que eu uso muito nos casamentos, né, Márcia? Acho que o último que eu fiz foi o seu aqui, da povo aqui de Vila Isabel. Então não é bom que o homem esteja só. A solidão não é um projeto de Deus. A família é um projeto de Deus. Mas a gente sabe que não é qualquer família que é um projeto de Deus. Mas é uma família onde o nome de Deus é honrado. E é honrado através das relações de uma convivência de amor, de cuidado, de respeito, não é? Assim o nome do Senhor é louvado. A gente fala muito de família hoje, mas reparem, a grande violência contra a mulher, ou o grande percentual de violência contra a mulher, é dentro de casa. A casa é um lugar, tem sido um lugar inseguro para as mulheres. A casa tem sido um lugar inseguro para as crianças. A gente vê que a maior parte dos abusos sexuais são feitos por pais, padrastos, também por mães, por avós, por tios. Então não é qualquer família que é uma família segundo o coração de Deus. A família segundo o coração de Deus, retomando lá Gênesis, é aquela família onde a gente se agrupa para se cuidar. É a família onde a gente decide viver ao lado de alguém e aquela pessoa nos encoraja a ser uma pessoa melhor, a ser um homem de Deus, a ser uma mulher de Deus. Gênesis 2,15 diz que Deus pegou o homem e colocou no jardim do Éden lá para cuidar. Então, cuidado é uma vocação, é um dom que Deus dá às pessoas. Por isso, essa manifestação aqui de 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, que se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente das suas casas, a gente diz assim, é uma vocação, é um poder que Deus nos dá, aqueles que confiam no nome de Jesus, né? E a gente pode lembrar que sem mim nada podeis fazer. Uma família edificada sobre a rocha, um casamento edificado sobre a rocha, é um casamento que pode não ser perfeito, mas é um casamento onde há generosidade. Aliás, perfeito é só Deus. A palavra perfeito, ela quer dizer alguma coisa acabada, alguma coisa completa, alguma coisa que já foi concluída. A gente, como casal, a gente não é perfeito, a gente é perfectível. Quando a gente vai lá no dicionário e pega a palavra perfectível, quer dizer que a gente está em processo de aperfeiçoamento. Não é verdade? A gente vai crescendo, a gente vai se aperfeiçoando enquanto profissional, a gente vai se aperfeiçoando enquanto crente, discípulo, professor de escola dominical, mas também como marido, também como esposa, também como filhos, pais e mães, né? Às vezes eu olho para os meus filhos e falo, meu Deus, se eu soubesse hoje se eu soubesse antigamente o que eu sei hoje, né? Por exemplo, se eu tivesse lido aquele livro da Tânia Zaguri, chamado Limites Sem Traumas, não sei quantos conhecem aqui, né? Sobre a educação de filhos, a importância de colocar os limites assim, eu falei, teria sido tão fácil. Mas a gente não conhecia, foi ali aprendendo a ser pai. Quando eu era pai de um garoto de 1 ano, ele já tinha 2. Quando eu aprendi a ser pai de um garoto de 2, ele já tinha 5. Não é verdade? Aí veio a menina, eu falei, agora já sei ser pai. Mas é um mundo completamente diferente ser pai de uma menina. Então a gente está sempre em aperfeiçoamento. Também nós, casais, estamos também nesse aperfeiçoamento. Não é fácil conviver, construir uma história em comum, né? Da gente não ser peso na vida do outro, da gente não ser laço, da gente não ser estrupício. Não é verdade? Porque às vezes a gente pensa que está casando com um príncipe, beija o bicho e o bicho vira sapo. Não é verdade?
Paulo vai falar do jugo igual. Eu sempre gosto de pensar que o jugo igual não é a religiosidade, mas é a capacidade de conviver bem, de cuidar do outro. Lá tem sim uma âncora nessa questão da fé, que a gente entende que um homem de Deus e uma mulher de Deus, eles vão saber se cuidar, vão saber se proteger, vão saber se promover um ao outro, né? Vão construir ali uma história de vida em comum, de duas pessoas diferentes, com gostos, desejos, né? Valores, visão de mundo diferentes, mas a gente entende que não é a mesma religião, porque dentro da fé cristã, dentro da igreja, tem muito estrupiço, Uma vez eu fiz um encontro de sós, aí foram lá 100 mulheres e 3 homens. Nunca mais fiz, porque as mulheres, coitadas, foram para lá assim, né? Vou encontrar um príncipe lá em cima. Mas os 3 caras eram tão ruins que as meninas iam falar assim, olha, e aí, pastor? Eu falei, sai fora que é laço. Sai fora que é laço. Nunca mais fiz encontro de sós, porque o negócio é difícil, né? Mas voltando aqui para o nosso texto, quem não cuida dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé. Olha o que diz o versículo 8. Tem negado a sua fé. Não é uma testemunha da sua fé. Não é um homem de Deus. Não é uma mulher de Deus. Porque diz mais aqui, né? 1 Timóteo 5,8 aí. E é pior do que o descrente. Repare que a gente tem crente que é pior do que o descrente. E o que o Paulo está falando aqui, para esta igreja, para o Timóteo, para nós hoje em dia, é que a gente é melhor crente, ou é melhor do que o descrente, né? Se a gente de fato cuida daqueles que são nossos, se a gente de fato protege aqueles que são nossos. A sua fé faz com que você cuide da sua esposa, dos filhos, dos pais, dos seus irmãos. Cuide sua esposa, do seu esposo, dos filhos. Cuidar é mais do que um ato, é uma atitude de responsabilizar-se com o outro, é um envolvimento contínuo, é 24 horas por dia, 7 dias por semana, isso é cuidar. Não é uma vez chegar com um bombom, uma vez chegar com um presente, uma vez lavar a louça, né? Uma vez fazer isso, não, é algo contínuo, é um modo de viver continuamente, é cuidar. O pecado original, lá de Gênesis, no capítulo 3, teve consequência principal o descuido da relação com Deus e o descuido da relação com o próximo. Repare que se Deus nos criou para cuidar, quando o pecado entra na nossa vida, o que acontece é o descuido. É o descuido. A gente não cuida, a gente descuida. E aí, desde então, há um processo muito grande da gente oprimir e ter relações opressivas com as demais pessoas. É muito comum a gente cada vez mais viver um individualismo muito grande, em que a gente entra num casamento para ser feliz, e tão somente para ser feliz. Mas eu gosto de pensar que quando a gente traz o casal, vem até o altar do Senhor, e aqui faz uma aliança, e a aliança abençoada por Deus, né? Porque é uma aliança ali, ele está dizendo, o noivo diz assim, olha, eu quero entrar na sua vida para cuidar de você, para te servir, eu quero ser um homem de Deus na sua vida, para te promover. Não sei quanto você lembra aqui dos votos de casamento, né? Eu me comprometo, eu faço um voto de cuidar, de amar, na alegria, na tristeza, na doença, na felicidade, na riqueza, na pobreza. E aí, todas as vezes que a gente descuida, a gente está quebrando esta aliança, que é uma aliança que também foi feita com Deus. Então, nós não apenas somos infiéis ao nosso esposo e esposa, mas nós somos infiéis também ao Deus, diante do qual nos colocamos e ali fizemos essa aliança, né? A gente pode também falar que a reconciliação e a santificação, ou a conversão,
ela necessariamente, naturalmente, restaura em nós, né, o cuidado como um dom de Deus. Então, quando a gente vivia como gentio, como ímpio, talvez a nossa natureza fosse a natureza de descuidar. Mas quando nós nos reencontramos com Jesus, quando nós caminhamos com Jesus, o que Jesus nos dá é a capacidade de amar, e um amor que cuida, um amor que protege, um amor que incentiva, um amor que investe, um amor que humaniza, o amor que coloca limites, o amor que nos faz ser homens e mulheres desejosos de andar com Deus. Por isso ensina a criança no caminho que tem que andar, para que mais tarde ela não se desvie desse caminho. Famílias sem a prática do cuidado tornam-se famílias disfuncionais, famílias adoecidas. Eu contei aqui, quando fui pastor, que eu sou de uma família disfuncional. Eu tinha um pai que era alcoólico, eu não lembro do meu pai sóbrio, um homem muito violento, que estava sempre espancando a minha mãe, sempre espancando a mim, amarrava lá na goiabeira e batia com um chicote, né? Então eu venho dessa família. E eu falo que a minha vida, ela experimentou a misericórdia de Deus, quando de fato eu tive um encontro com Jesus. Porque eu diria, a minha primeira visão de família era de inferno. Família para mim era o inferno. A visão de casamento era uma coisa terrível. A minha visão de mundo era a visão de um pai ou de uma mãe que deveriam cuidar, mas que abusavam fisicamente, não é? Então, quando Jesus entra na nossa vida, ele começa a consertar não apenas a nossa alma, a nossa vida, a nossa humanidade, mas Deus começa a consertar e santificar as nossas relações uns com os outros. Deus vai mudando a visão de mundo, e por isso nós chamamos de conversão, né? E aí o pastor Alberto me mandou gentilmente um livro, Os 4 Tipos de Amor, né? Os 4 Amores, do C.S. Lewis, e esse capítulo 4 ele vai falar do amor eros. E eu falo assim, o amor eros é o amor de Gênesis, do capítulo 2, do homem que foi feito, da mulher que foi feita para cuidar. Eros não tem nada a ver com erotismo ou erotização de criança. Isso é um desvio. Assim como a gente é indivíduo e Deus nos fez indivíduo, nós temos uma individualidade, cada um de nós é de um jeito, cada um de nós tem a sua subjetividade, cada um de nós tem os nossos desejos, as nossas... Mesmo que a gente case, a gente continua sendo um indivíduo. Ninguém morre para ser incorporado no outro, não é? Pastor Evander, uma vez fazendo um casamento aqui, ele falou assim, olha, não existe esse negócio da gente ser metade, encontrei minha metade, porque se fosse metade, quando se encaixasse era uma bênção, estava tudo certinho. O grande desafio da vida conjugal é que nós somos dois inteiros, duas pessoas com histórias, desejos, né, traumas, e juntar duas histórias ali, numa nova história, não é uma coisa fácil. Por isso a gente precisa dessa graça de Deus, desse dom de Deus, que é a questão do cuidado. Porque quando a gente se sente desafiado a cuidar do nosso amor, da pessoa que Deus coloca na nossa vida, a gente não tem uma relação de usura, né? E lá nesse capítulo 4, ele vai falar de Vênus, que é uma sexualidade sem afeto. É aquela sexualidade em que a gente usa o outro para obter determinados prazeres, né? Freud diz que a gente vive em busca do prazer. A gente busca o prazer e tenta evitar tudo aquilo que nos causa desprazer. Mas o Evangelho nos desafia a evangelizar o que nós chamamos de prazer. Prazer não é só ir lá e copular, transar. Prazer não é só ir lá e comer o que quer. Nós, que somos homens e mulheres de Deus, sentimos prazer em cuidar das pessoas. Não apenas em ter o nosso prazer, mas quando a gente evangeliza o nosso conceito de prazer, ou que nós entendemos por prazer, a gente sente prazer
e sente-se feliz, por exemplo, nas bem-aventuranças de Mateus capítulo 5. Bem-aventurados os limpos de coração, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, sermos justos e buscarmos justiça na nossa relação de casamento, bem-aventurados misericordiosos, e a gente ter um relacionamento onde a misericórdia faz parte. Eu gosto de pensar na família do filho pródigo. Há um pai ali muito complacente, leniente, que não impõe a sua autoridade quando o filho mais novo, contra tudo que se acreditava, ele pede um dinheiro que não era dele e sai de casa para ir gastar. Então aquele pai, naquele primeiro momento, foi muito permissivo. Ele tinha que ter dito, isso está errado, isso não vai dar certo. Mas quando aquele filho se arrepende e volta para casa, aquele pai está lá esperando o filho. Quebrou a cara, mas não fica lá apontando, eu te avisei. Lugar de misericórdia. Mas aquele pai aprende, porque quando o filho mais velho diz assim, olha, você está fazendo festa para um camarada que desperdiçou a parte da herança dele? Esse pai fala, meu filho estava morto, mas agora vive. Vamos festejar a vida do teu irmão. E aí há misericórdia. Não é uma mera retribuição do olho por olho, dente por dente. Casais que não se cuidam, pais que não cuidam dos filhos, filhos que não cuidam dos pais, irmãos que não cuidam de irmãos, relacionamentos doentes geram filhos doentes, famílias doentes, ou pessoas que não gostam de família. E em 2014, o número de pessoas que moravam sozinhas subiu de 12% da população para 22%. Pessoas que ou eram filhos que iam estudar e moravam sozinhos, ou pessoas que se divorciavam e iam morar sozinhas. Repare que a gente tem um segmento na nossa sociedade que cresce muito, que é essa questão das pessoas que, por necessidade, mas também por opção, que não gostam e não querem e não podem viver juntas na mesma casa. Mas a gente também tem a família doente, em que o pai e a mãe, o marido e a mulher, dividem os mesmos espaços físicos, dividem as contas, dividem, às vezes, até o leito, mas que são dois estranhos morando na mesma casa, no mesmo lugar. Não há intimidade, não há companheirismo, não há cuidado. Eu gosto de pensar, e eu vou fazer uma análise muito superficial, porque e talvez até injusta, mas eu queria pensar na família do Davi, um grande rei, um rei segundo o coração de Deus. Reparem bem, Salomão é concebido a partir de uma relação construída por meio de adultério e de homicídio. Ele mandou matar Urias, o marido da Betseba. Esse é o filho, nasce dessa relação. Amon abusa sexualmente da sua meia-irmã Tamar. Não sei quantos se lembram disso. O primo Jonadab, que era o primo do Amon era o filho de Davi, sabe dos sentimentos de Amon, né? A sua atração sexual, sua paixão, Vênus, pela sua meia-irmã Tamar, mas Davi não sabia. E esse Jonadab ajuda o Amon a tramar um plano dele abusar sexualmente da sua irmã. Amon abusa sexualmente da sua irmã, né? E Davi não o corrige, não o pune, não há consequências. O que acontece? Absalão, o irmão da Tamar, de pai e mãe, ele planeja uma vingança, e Absalão então mata o seu irmão Amon, por vingança, faz uma festa, chama os irmãos lá e mata o Amon. A gente vê que Absalão tenta tirar o pai do trono um pouco depois, através de um golpe, liderando uma rebelião contra Davi. Mas tem outro filho de Davi, Adonias, que tenta ser rei no lugar de Davi e não respeita a decisão do pai em colocar Salomão no trono. Não sei quantos se lembram. Adonias chega para a mãe do Salomão e fala assim, olha, eu queria ficar com a mulher do Davi, uma concubina do Davi. Isso implicava em reivindicar o trono. E aí Salomão acaba mandando matar o seu irmão Adonias. Salomão, olha a família desse homem, se é que a gente pode chamar.
Segundo 1 Reis 11:3, ele tinha 700 esposas, 300 concubinas. Ele se corrompe e passa a idolatria e arrasta o seu povo para a idolatria. Aí a gente pega o filho de Salomão, o Roboão, um dos filhos, o que sobe ao trono, e lembra, lá em 1 Reis capítulo 12, Roboão não ouve os mais experientes, ouve os mais jovens, e acaba precipitando a ruptura, a independência das 10 tribos. Claro que eu estou falando, não é nada tão simples, né? Mas há um homem chamado Jeroboão que fala, olha, teu pai cobrava muito imposto para manter essa família, para manter as ações militares, poupa-nos de tantos impostos. E Roboão diz, se meu pai apertava vocês com o dedo, eu vou apertar vocês com a mão inteira. E há a ruptura. A gente percebe que Davi tem alguns erros na sua família. Primeiro, e acima de tudo, o descuido. Isso manifesta o descuido dos filhos, o descuido da esposa Mical. Lembra que Mical, lá em 2 Samuel 6, 16, 23, ela fica irada com Davi, quando Davi vem trazendo a arca e dançando. Não há uma conversa de Davi com a sua esposa. Há simplesmente uma ruptura, uma indiferença. A gente vê que ele não age como pai, né? Tamar, quando é convidada a ir lá naquele plano, né, do seu irmão Amon, ela não fala, vamos conversar com o meu pai ou com o nosso pai. Ela chama o pai de rei. Vamos lá conversar com o rei. Fale com o rei. Então não há uma intimidade dessa filha com esse pai. Sua falta de cuidado gerou não cooperação, mas disputa e competição entre os seus irmãos. A mesma coisa a gente pode falar da família lá do Esaú e do Jacó, né? Disputa. A gente pode falar dos próprios filhos de Jacó, o que fazem com José. Então não basta gerar filhos para ser pai, para ser mãe. É preciso que nós possamos cuidar dos nossos filhos, educá-los, colocar os limites necessários. E eu queria voltar então para o casal, e aliás, antes do casal, só lembrar de uma outra história aqui. Quando a gente vai lá em João capítulo 16, fala de um menino que estava lá seguindo a Jesus no deserto, quando Jesus fez a multiplicação dos pães e dos peixes. E o pastor Luiz Carlos Ramos, pregando sobre esse texto, ele disse assim, olha, esse menino aqui, dá para a gente pensar quem é a família dele. Porque era um garoto que, em vez de estar soltando pipa, está dançando frevo por aí, estava seguindo Jesus. Isso mostra que esse garoto ou tinha uma mãe, ou tinha um pai, ou tinham pais que o orientavam no caminho do Senhor. Ele preferiu seguir Jesus. Uma outra coisa que a gente percebe é que ele não apenas seguiu Jesus, mas estava preparado para esse segmento. Ele tinha 5 pães e 2 peixinhos. A mãe botou lá no embornal dele, na merendeira dele, o lanchinho, ó, se sentir fome, tem aí. Então a mãe que cuida do seu filho, vou falar a mãe, né? Mas esse garoto não é apenas o garoto que seguia Jesus e que tinha os pães e os peixinhos, era um garoto generoso, porque ele se apresenta e oferece o pouco que tem, para que através desse ato de generosidade, Jesus pudesse operar o milagre da multiplicação. Se não tivesse pão, se não tivesse peixe, como é que isso seria multiplicado? Então repare que esse menino mostra que a família dele é uma família diferente, que se importa, que se preocupa. Qual a diferença entre a família de Davi e a família desse garoto? Muito possivelmente uma convivência qualitativa. Tempo para fluir, desfrutar, usufruir como opção a vida de nossos filhos, a vida de nossas filhas. Algumas pessoas procuram a escola ou a creche apenas para se livrar de seus filhos, não querem ter tempo com os filhos. Quando estão com os filhos, deixam os filhos na frente da televisão, e a televisão às vezes se torna uma babá. Alguns até têm dinheiro para terceirizar, e quem educa o filho são outras pessoas, não os pais e mães, né? Pais tão ausentes que tentam subornar os filhos com presentes, ao invés de amor, né?
Muitos de nós aqui vivemos com um pai que tinha que sair, trabalhar, viajar, e quando o nosso pai ou nossa mãe voltava, trazia um presentinho. Não era um suborno, mas era para falar assim: olha, eu fui lá, tive que ir lá, mas eu me lembrei de você. Diferente do suborno, que a gente fica dando coisa para os nossos filhos sem que eles necessariamente precisem disso. Uma outra coisa assim, convivência qualitativa, e aí eu entro especificamente na questão dos casais, não basta apenas estar no mesmo lugar físico, mas a gente pode estar no mesmo lugar e estar separado, estar distante em interação, distante em afeto, de não conhecer mais o outro, de não ouvir os sonhos do outro, de não conversar, de não rir, de não fazer coisas juntos, de ter atividade juntos, sem criar laços de afeto, sem gerar confiança, sem gerar maturidade, sem gerar intimidade, sem gerar uma história comum. Intimidade significa pertencer, fazer parte da vida do outro, de uma família, de outras pessoas. Adão, quando olha para Eva lá em Gênesis 2, diz assim: ô mulher bonitona, que coisa, né? Osso dos meus ossos, carne da minha carne. O que Adão está dizendo ali, uma declaração de amor, falando assim: olha, você saiu de mim, você é extensão, nós nos pertencemos, não no sentido de um mandar, de ser dono, de ser propriedade, mas o Adão está dizendo ali para Eva assim: olha, o que você sentir, eu vou sentir, suas alegrias vão ser minhas alegrias, suas dores vão ser minhas dores, porque a gente é esse tal de um só corpo que não é apenas a questão do ato sexual, mas é essa questão da gente ter um amor tão grande, uma intimidade tão grande, que a gente sente a dor dos nossos filhos, não é assim? Quando alguém fere os nossos filhos, como isso dói. Às vezes a gente até fala assim: olha, preferia que tivesse acontecendo isso comigo do que com meu filho. E esse é o mesmo amor e sentimento que a gente tem que ter, ou construir pelo nosso cônjuge, né? Intimidade não se compra na americanas.com, não compra ali no Extra do outro lado. Intimidade não é algo que nasce com a nossa, naturalmente na nossa vida, é algo que se constrói, né? Israel Belo, no seu livro O Mito da Família Perfeita, fala de 4 pilares para uma vida familiar de qualidade. Ele diz assim: precisamos construir interesses mútuos, convergências, memórias, histórias, pontes, confiança, interessar-se um pelos interesses e pelos sonhos e projetos do outro. Não é que casou e que agora está tudo bem, que não precisa fazer mais nada. Depois que casa é preciso continuar namorando, falando aquelas palavras de amor bonitas, né? Fiz um encontro de casais em Caxias, e aí tem uma classe de casais, a gente perguntou: qual foi a última vez que você falou que amava para sua mulher? E alguém falou assim: ah, pastor, foi logo depois de casar. E quanto tempo de casado vocês têm? Ah, nós estamos com 7 anos de casado. E eu falei: mas a gente gosta de ouvir que a gente é amado. Quando alguém fala assim: nossa, Liz, eu te amo, né? Quando a filha fala, quando o marido fala. Então a gente precisa sim falar, a gente precisa sim carinho. Tem gente que só se toca no ato sexual, mas a gente não vive só no ato sexual. Como é bom um cafuné, como é bom deitar no colo, não é verdade? Como é bom, né? A gente está junto. Eu falo de marido e mulher, mas de filhos. Como é bom, como é gostoso receber carinho. A gente não pode acreditar que a gente possa viver sem o toque do amor. Tem o toque do abuso, mas não está falando disso. Nós estamos falando do toque do carinho, do toque do abraço, de andar de mãos dadas. Eu e Rosete uma vez fomos almoçar no lugar e ficamos lá mais ou menos 1 hora até a comida chegar, tal, e tinha um casal na frente da gente. Eles ficaram 1 hora sem se falar um com o outro, né? E aí só falavam com o garçom. Eu falei: coisa estranha isso, né? Como é que pode um casal ficar... Eu imaginei que eles fossem casados, né? Mas mesmo que não fossem, né? Aí tem que... é triste, né? Então Israel fala: construir interesses mútuos.
Segunda coisa que ele fala é construir respeito. Nós temos que construir respeito, limites para não haver abuso. Desenvolver carinho mútuo seria a terceira coisa. E a quarta coisa, experimentar aprendizagem mútua. Não há pessoas perfeitas, como eu disse agora há pouco. Somos perfectíveis, estamos num processo de amadurecimento. A busca pela perfeição cristã, por exemplo, é isso. É crescer, amadurecer. A cada dia a gente ser mais sábio, a gente ser mais humilde, a gente ser um crente melhor, que tem mais vida de oração, que tem mais conhecimento da palavra. Fazer melhor para sermos melhores é uma atitude. E aí eu quero terminar aqui dizendo assim que lá no texto, capítulo 4 do livro Os Quatro Amores, né, diz que o Eros é esse amor que cuida. Esse amor que, claro, tem uma sexualidade, porque às vezes a gente, no mundo antigo, né, até pouco tempo atrás aí, às vezes as pessoas tinham um ato sexual e achavam aquilo tão imundo, como se fosse o sexo no leito sem mácula, dentro do casamento, numa relação de amor, que isso fosse um pecado. Tinha gente que fazia sexo no sábado e não conseguia tomar ceia no domingo, porque se sentia impuro. Mas se a gente olha lá na palavra de Deus, Deus nos fez sexuados, Deus nos fez homens, Deus nos fez mulheres. O corpo da gente não teve transformação nenhuma feita pelo pecado ou pelo diabo. Deus nos fez com genitálias masculinas, com genitálias femininas, e falou assim, olha, vocês, capítulo 2, então nem fala de filho, fala que o homem vai deixar o seu pai, a sua mãe, a sua família, e vai juntar-se à sua mulher, porque a sexualidade é uma bênção de Deus, né? A sexualidade faz parte da vida do ser humano. Há um livro, que eu esqueci o nome dele aqui agora, fala assim, que o único criatura de Deus que faz sexo olhando no olho um do outro é o ser humano, né? O homem e a mulher, ao fazerem sexo, eles olham um no olho do outro, face a face. Aí ele vai dizer assim, Eros, portanto, não tem a preocupação de satisfação de necessidades e de busca de prazer individualista. Eros não quer uma mulher qualquer. Eros quer uma mulher em particular, que tem nome. O amante deseja a mulher, não apenas o prazer que ela dá, mas o companheirismo que a partir disso gera. Eros, esse amor que cuida, nos faz superar o prazer necessidade e gera em nós o prazer de estar, o prazer de cuidar do outro. É diferente então de utilizar o outro. Quando eu era adolescente, eu era seminarista e fui pastor lá em Primavera, a gente estava à tarde lá, fomos jogar uma bola antes do culto do domingo à noite, e aí eu estava na casa de uma família, e Dona Penha falou, na hora que eu fui calçar a minha meia tinha um buracão e o dedo do pé vazou, o dedão vazou na meia. Aí a Dona Penha falou assim, pastor Ronan, você tem que casar para arrumar uma mulher para costurar suas meias. Eu falei, não, Dona Penha, sai mais barato comprar uma meia nova. A gente olha na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, não fala que a mulher tem que cozinhar, passar, lavar, mas ela foi feita para ser nossa companheira. A visão utilitarista é quando a gente usa as pessoas para satisfazer os nossos desejos mais imediatos, e por isso que o texto diz assim, olha, Eros nos faz superar esse prazer, necessidade. Não é lá simplesmente e transar e ter o orgasmo e acabou. Eros nos faz continuar com aquela pessoa, abraçar aquela pessoa, sentir aquela pessoa depois de nós, né? Por o apóstolo Paulo, quando numa grande expectativa do retorno imediato do Senhor Jesus, é o casamento em si, e não a cama, a atividade sexual, que deveria ser evitada, a não ser que o coração estivesse abrasado, se perturbe com a ausência
do ato sexual dentro do casamento, né? Ou seja, Paulo não estava preocupado em simplesmente pedir que as pessoas não fizessem sexo, mas estavam falando assim, olha, o casamento é algo tão especial, que necessita de tantos cuidados, então Jesus está voltando agora, não está nem tempo de nada, então vamos nos cuidar, vamos nos preparar. Paulo não era contra o casamento, Paulo só achava naquele momento ali, que esse casamento, digamos assim, dispersaria a atenção das pessoas. Em 1 Coríntios 7:5, Paulo desencoraja a abstinência prolongada. Ele fala assim, olha, se vocês quiserem se consagrar e absterem-se do ato sexual, façam isso, mas façam isso por pouco tempo. A sexualidade, como parte de Eros, deve ser uma fonte de prazer e de alegria. É como é que eu digo assim, é a cereja do bolo, digamos assim, né? Há casais que ainda praticam o ato sexual com um sentimento de culpa e pecado. Mas, como eu disse, Deus nos fez sexuados. Deus criou o nosso corpo, que é erógeno, da cabeça aos pés. A gente sente carinho e prazer, desde o cafuné até tirar bicho do pé lá no dedão mindinho, né? Não é verdade? O corpo da gente não é uma zona erógena, a genitália, por exemplo. Não, o corpo da gente é um corpo que gosta de carinho da cabeça aos pés. E 3 perspectivas sobre o nosso corpo, que o texto também fala. O primeiro, ele vai dizer que os pagãos entendiam que o corpo era alguma coisa ruim, e a alma, então, era aprisionada dentro do nosso corpo, e o corpo era a prisão da alma. E por isso o corpo tinha que ser castigado. O corpo tinha que ser evitado, o prazer não podia acontecer. Hoje a gente tem o oposto disso, que ele chama de os neopagãos, que o corpo é glorioso e deve ser cultuado. Há um culto ao corpo em detrimento de quem a gente é como pessoa. O que importa é a aparência, não importa caráter, né? A gente julga muitas pessoas pela aparência e muito pouco pelo caráter delas. Mas São Francisco dizia que o nosso corpo é como um burro, como um cavalo, né? E a gente então pode cuidar desse corpo. E a gente tem que dominar esse corpo. A gente pode alimentar esse corpo. A gente pode usar o nosso corpo, porque a gente não é a alma aprisionada. A gente é um ser corpóreo do qual Deus soprou o seu fôlego de vida. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. E a sexualidade não desonra o Espírito Santo. O adultério, prostituição, lascívia, aquilo que está fora do leito sem mácula, sim. Mas a sexualidade é a bênção de Deus. Por isso, que Deus abençoe a todos nós, aqueles que são casados, para que a gente continue a namorar, ter uma vida sexual ativa, prazerosa, que a gente se preocupe com o nosso prazer, mas se ocupe com o prazer do nosso irmão e irmã. A gente sabe que a vida de casado não é só ato sexual, tem tanta coisa por fora, que a gente então cuide também de todas as áreas da nossa vida conjugal, do outro, do sonho do outro, de investir no outro, de cuidar do outro. E aí eu termino dizendo que, segundo lá o mito do Édipo, o filho tinha que escolher a mãe em detrimento do pai, né? Então, assim, lá no mito de Édipo, o filho se apaixona pela mãe e de algum modo acaba matando o pai. Eu gosto de pensar que quando nós vivemos esse amor eros, esse amor de cuidado, e que a gente tem um companheirismo, a gente não sabe onde começa, onde termina o outro. Então, o filho não tem que optar entre pai e mãe, porque fazer opção pelo pai é fazer opção pela mãe. Fazer opção pela mãe é também fazer opção pelo pai. E quando a gente vive essa relação conjugal saudável, com amor, com carinho, os nossos filhos aprendem como tratar uma mulher, como ser generoso com o outro, não apenas dentro da família, não apenas dentro do casamento, mas para a vida inteira. Lembrem-se, ou lembremos-nos do menino que ofereceu os pães e os peixes. E que a gente continue crescendo e aprendendo. E se o casamento está ruim, a gente tem que buscar solução para ele.
A gente tem que buscar solução, aconselhamento, até uma terapia, se for necessário. Não acredito que um casamento medíocre honre Deus. Não acredito nisso. Mas um casamento onde as pessoas são felizes ali dentro, sentem o prazer de cuidar, sentem o prazer de serem cuidadas, é um casamento que honra Deus. Então não é qualquer família, não é qualquer casamento, mas é um casamento onde Deus se manifesta com a sua glória. E que o fruto do Espírito possa estar presente nos nossos relacionamentos conjugais, estar presente nas nossas maternidade, na nossa paternidade, e que a gente sinta que, fazendo dessa forma, nós damos um melhor testemunho que nós podemos dar. Que Deus abençoe vocês, irmãos e irmãs, que Deus abençoe aqueles que não são casados, mas que, como diz o Salmo, Deus faz com que o solitário habite em família. E a igreja está aqui, né? A igreja tem que ser essa família, pode ser essa família. Então, além de cuidar dos nossos, façamos o bem, principalmente aos da fé. E cuidemos das pessoas que não são casadas, das viúvas, e que exortemos as famílias a cuidarem uns dos outros. Em nome de Jesus. Amém. Gabi? Queria convidar você a se colocar em pé. Vamos orar. Senhor Jesus, lá em João 13, o Senhor nos deu o exemplo de como cuidar das pessoas. Nós amamos, servimos, adoramos, louvamos a um Deus que ama e que cuida. Lavou os pés dos discípulos, acolheu as crianças, acolheu as mulheres, acolheu os estrangeiros, curou os enfermos, perdoou o pecado daqueles que o haviam abandonado. O Senhor é um Deus que cuida de nós. Êxodo 3 diz que o Senhor viu a aflição do seu povo no Egito e desceu do seu trono a fim de libertá-lo dos seus opressores. A gente vê João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. E Paulo nos convida: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Senhor, faze-nos de fato homens e mulheres segundo o teu coração. Torna nossos casamentos, nossa vida conjugal, um casamento e uma vida conjugal segundo o teu projeto. Pega as nossas famílias, Senhor Deus, e que no lugar de apenas trabalhar, botar comida, conviver e envelhecer e morrer, que a gente viva uma vida plena junto daquelas pessoas que o Senhor nos deu. Que nossas esposas e esposas sejam bênçãos dos céus, que os nossos filhos sejam herança do Senhor, e que possamos amar o nosso próximo, como o Senhor nos ensinou, lá em João capítulo 13, de que nos dá novo mandamento, que devemos amar as pessoas, não apenas do mesmo modo como amamos a nós mesmos, mas como somos amados pelo Senhor. Que maridos ouçam a palavra de amar as vossas mulheres, de protegê-las, de cuidá-las, que as mulheres também possam amar, proteger e cuidar de seus maridos, e que assim juntos, ó Deus, de tal maneira uma família aos teus pés, possamos experimentar a bênção de onde houver 2 ou 3 reunidos no teu nome, que o Senhor possa estar de um modo especial. Que a tua glória cure as feridas do nosso coração, que a tua glória, Deus, possa dissolver todo o trauma, toda a infelicidade, todo o desencontro, que o teu Espírito possa converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, do marido às esposas, das esposas aos maridos, e que possamos, ó Senhor, tomar a atitude, tomar a decisão de amar, de cuidar, para assim honrar e glorificar o teu nome. O Senhor sabe o que cada família aqui presente, aqueles que estão participando deste culto pela internet, o Senhor conhece cada uma dessas famílias. E nós pedimos que os céus se abram, que as tuas mãos se estendam
e que haja derramar de graça, Deus, em cada casa, em cada família. Que o Senhor não permita que falte o amor e a paz, que o Senhor não permita que falte o pão de cada dia, que o Senhor não permita que falte o fruto do Teu Espírito, particularmente nas famílias que servem ao Senhor, onde pelo menos um pai ou mãe ou filho servem ao Senhor. Que esses crentes possam ser canais da Tua graça nas suas próprias casas. Pai do céu, não nos deixe esquecer das viúvas, não nos deixe esquecer daqueles que necessitam mais de nós. Pelo contrário, Deus, coloque em nós um fogo, uma paixão, fogo dos céus, uma paixão por aqueles que sofrem, por aqueles que precisam ser alcançados, por aqueles, ó Deus, que estão perdidos, por aqueles que se sentem sozinhos e desamparados. Ajuda-nos a ser essa igreja acolhedora, que as pessoas, além de acolhidas, possam experimentar, através do nosso amor, o Teu amor. Essa é a nossa oração, abençoando essa igreja de Vila Isabel, o Ministério da Família, os pastores. Coloca a Tua mão de graça, de poder, sobre cada uma de nós, e que possamos, ó Deus, nos sentir, de fato, enxertados na videira, sermos filhos e filhas do Deus, que se relacionam com outros filhos e filhas de Deus. No nome de Jesus. Amém. Amém.